Oi, gente. Aqui é a professora Fernanda, dos 7º anos da Escola Amador. Eu resolvi gravar um vídeo para vocês para ajudá-los a compreender o conceito, né? Saber o que é porcentagem, tá bom? Eu vou explicar da maneira mais simples possível, mas posteriormente, se houver dúvidas, eu vou tirando a dúvida de vocês, tá? Pelo chat. Bom, é comum nós expressarmos a razão entre um número qualquer e o número 100, entre um número qualquer e um número 100, usando o termo porcento. E o que isso significa? Significa que esse número ele vai ser dividido por 100. Por exemplo, eu poderia dar o exemplo da razão 25 por, que é o tracinho da divisão, por 100. 25 por 100 aqui está na forma de razão, que nada mais é do que uma divisão. E para passar essa razão aqui para a forma de porcentagem, usando o símbolo de porcentagem, eu vou colocar aqui a igualdade, copio o número de cima. Esse número 100 aqui, eu vou trocar por um símbolo que equivale ao 100. O número 1 equivale à barrinha na diagonal. Esse 0, eu posso dizer que, por exemplo, é o número de baixo ou de cima. E esse 0 aqui é a outra bolinha, tá? Esse símbolo aqui é o símbolo de taxa percentual. Então, 25% por 100 é igual a 25%. Aqui está na forma de razão, aqui está na forma de taxa percentual, tá bom? Então, aqui é um exemplo bem simples e eu vou ensiná-los também como calcular essa razão aqui de uma maneira bem simples. Por exemplo, 25 por 100, o que é isso? É uma divisão. Como eu poderia calcular essa divisão? Tem uma regrinha prática, que eu não preciso armar a continha de divisão, mas dado essa razão, que esse tracinho aqui é a divisão, tem uma regrinha simples. Eu copio o número de cima, copiei. A quantidade de zeros que eu tenho aqui embaixo, no caso, são 1, 2. Eu vou contar 1, 2 casinhas e colocar vírgula. Então, aqui eu tenho 1, 2 zeros. Então, eu vou contar 1, 2 casinhas. 2 casinhas aqui, 2 casinhas aqui. Aí, eu coloco a vírgula. Mas não existe o número 25. Então, tem uma casinha aqui que está vazia aqui na frente. Onde está vazio, eu coloco o número 0. Então, o que é 25 por 100? Em número decimal, se eu dividir 25 por 100, eu vou ter esse número decimal aqui, que corresponde ao número 0,25. Então, seria um modo prático de passar na forma de razão para a forma de número decimal. Aqui equivale a 25%. 25%. Dá uma ajeitadinha aqui na câmera. Mais 25% equivale a 25%. Um outro exemplo poderia ser 1 por 100, que é a mesma coisa de 1%. Mas como que eu calculo 1 por 100? Posso armar a continha? 1 dividido por 100? Posso fazer a continha assim. Mas pela regra prática, que nós acabamos de ver, eu copio o número de cima, copiei aqui, número de cima,
conto as casinhas de acordo com a quantidade de zeros. Então, eu tenho uma, duas casinhas, 2 zeros, eu vou contar aqui. Uma, duas. E eu vou colocar na sequência a vírgula. Nesse caso aqui, eu fiquei com essa casinha vazia e com uma casinha da frente. Então, aqui eu coloco um zero, onde ficou vazio. E aqui na da frente, também vou colocar um zero. Então, o que é 1%? É 1 sobre 100, que é 1 por 100, 1 dividido por 100, que é igual a 0,01. Então, se eu dividir 1 por 100, eu vou ter o resultado de 0,01. E aqui seria o modo simples. Mais um exemplo para terminar essa parte aqui. Muita gente tem dúvida sobre o 100%. 100% é o inteiro de qualquer coisa. Se eu tenho um chocolate e comi o chocolate inteiro, eu comi 100% do chocolate, eu comi ele todo. Então, 100% de qualquer coisa representa aquela coisa inteira, completa. Então, 100%, para provar que isso é verdade, 100% é igual a 100, que é esse número aqui, por 100. Esse símbolo aqui equivale ao número 100. Então, esse símbolo eu vou trocar por 100. E 100 dividido por 100 é igual a 1. Então, ajustando aqui a câmera, 100 dividido por 100 é igual a 1, que prova que 100% de qualquer coisa é a coisa inteira, é alguma coisa completa. Então, aqui é o início de porcentagem, né? O básico. Na sequência, eu vou gravar um outro videozinho já ensinando a calcular agora, que vocês sabem como calcula 1%, 25%, né? E para qualquer número, nós vamos fazer da mesma forma. Eu vou, na sequência, ensiná-los a calcular 1% de qualquer outro, sobre qualquer outro número, 25% em cima de qualquer outro valor, tá? E é bem simples também. Então, vamos para o próximo vídeo.